Olá, pessoal! Estamos no mês de setembro amarelo, onde vamos trabalhar a prevenção do suicídio. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que buscar ajuda não é fraqueza, e sim um ato de coragem. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Ivânia Bezerra. Ela que é psicanalista e também é estudante de psicologia. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Fica aqui, viu? Seja bem-vinda, Ivânia. Obrigada. Ivânia, eu queria te agradecer primeiro É um prazer. por ter aceito, né, esse convite, de bater esse papo aqui legal para esse pessoal que está em casa, falar um pouquinho, né, sobre esse mês que é tão importante, de setembro. A gente vai trazer hoje esse tema, depressão, né, que é tão conhecido. Então, assim, eu queria que você se apresentasse, falasse a sua formação, trouxesse um pouco da sua experiência para o pessoal que está em casa. Olá, eu sou Ivânia Bezerra, psicanalista clínica e didata e estudante de psicologia. Ivânia, e o que te trouxe, né, trabalhar com esse mundo, com essa parte de psicanálise, de psicologia? A gente vê que vem crescendo cada vez mais essa necessidade de ter, né, esse trabalho. Mas o que foi que te chamou a atenção? Você precisou, porque geralmente muitas psicanalistas, né, vêm primeiro de se necessitar de se conhecer. Isso. E assim, contigo aconteceu isso, realmente você se apaixonou pela área, o que realmente aconteceu? Na verdade, eu tenho uma necessidade de cuidar de mim, né? E isso também foi muito importante, é importante nesse processo, mas assim, o que me chamou a atenção, o que me deu um estralo, é que eu tenho uma pessoa dentro de casa, né, que é uma irmã minha, que ela iniciou um processo depressivo. Na verdade, já fazia muito tempo que ela tinha e a gente não sabia, por não conhecer. E ela iniciou um processo, quando a gente descobriu, ela já estava num grau muito avançado de depressão. E a gente não entendia, né? Nós, como família, falava que ela tinha preguiça, que ela não tinha coragem de fazer as coisas, mas eu queria entender o que estava acontecendo com ela, porque um tempo atrás, ela fazia tudo com muita facilidade, ela trabalhava, ela cuidava das coisas, era a irmã que estimulava todo mundo a fazer tudo, sabe? Sabe aquela viradinha? Pronto, é ela. E de uma hora para outra, não tinha mais vontade de nada, não tinha vontade mais de tomar um banho, não tinha mais vontade de se cuidar, enfim. Aí eu comecei a despertar um olhar diferente. Eu disse, isso não pode ser frescura, né? Isso não pode ser só manha, isso tem que ter alguma coisa. E comecei a estudar. Aí foi aí que eu conheci a psicanálise. E mudou totalmente meu modo de agir. Mudei, eu conhecendo, né, através dos estudos, conhecendo as coisas como eu conheci, mudei também a forma da minha família pensar. Porque aí era uma pessoa que estava doente e uma pessoa que estava estudando e conhecendo a doença, né? Isso fez com que a minha família tivesse uma outra visão. E hoje ela continua no processo, ela às vezes tem crises, às vezes não, está nesse alto e baixo, mas a família já sabe lidar muito melhor com ela, apesar de mim estar sempre à frente de tudo que acontece. O quanto que é importante o conhecimento, né? Total. Faz Conhecimento liberta. uma enorme diferença em todas as áreas, na realidade, né, Ivânia? Em relação a essa parte de depressão, a gente sabe também que às vezes as pessoas acham que a depressão é só aquela que não quer tomar banho, que fica em casa, que não tem ânimo para nada. Mas tem estudos também que nos traz que a depressão pode ser também o oposto, Sim. né? Aquela pessoa que quer trabalhar demais, que não para, Sim. que não... Então ela está com tanta dor, tanta coisa, que ela não quer nem parar para pensar. Sim. Então ela se torna uma pessoa a mais, né? E muitas das vezes essas pessoas não são vistas. Não. Né? Não. Aquela que se oprime, que já é um sintoma mais visível. E aquela que é a mais, elas nem são percebidas. A que fica em casa, ela é preguiçosa, né? Ela não quer trabalhar, não tem coragem de arrumar a casa, não quer tomar um banho. Aquela menina é preguiçosa. E a que sai demais é agoniada, aquela menina alvoroçada, agoniada. Porque é verdade, é uma realidade, né? E ela está se escondendo ali atrás. Infelizmente, a gente está em setembro, né? E não dá para deixar de falar sobre o suicídio, né? E o que acontece? Não sei se você já ouviu acontecer alguma coisa desse tipo com você. A pessoa diz assim, poxa, eu falei com fulana, ela estava bem um dia anterior, faz uma semana que eu vi ela toda maquiada, linda, e ela fez isso com ela, eu não acredito. Pois é,
o que que acontece? As pessoas estão muito preocupadas, Wiliane, com o que os outros veem, né? Para mim vir para cá, para gravar com você, eu me preocupei com a maquiagem, me preocupei com o cabelo, com minha roupa. Só que as pessoas, a maioria, não se preocupa com o que pensam, né? Como é que eu estou? Os meus pensamentos, que é quem me forma, né? E é isso que as pessoas têm que se preocupar, deixar de se preocupar tanto com a aparência, com o que os outros veem, né? E começar a se preocupar com o que tem dentro, o que você gosta de fazer e o que você não gosta, é muito importante. Uma frase que eu gosto muito nesse contexto, que é até de Carl Jung, que ele fala assim, as pessoas que verem só o externo sonham, né? Quem vê o interno desperta. Então, eu acho que é esse Total. despertar que está faltando em nós como sociedade. Como Descobrir, indivíduo até, né? Sim. Descobrir o que te faz bem, o que é que me faz bem, vou fazer mais vezes. O que é que me faz mal? Eu vou tentar me afastar, né? Tem coisas que a gente não consegue se afastar, mas a gente precisa entender o que nos faz bem. E isso a gente só vai aprender com o tempo, com o estudo, né? Com terapia, a importância da terapia na vida de um indivíduo. Inclusive, acho que seria bom a gente frisar o que é terapia, porque muitas pessoas também nem sabem o que é. Né? Elas idealizam algo e quando muitas das pessoas vai à terapia, dizem, oxe, é isso? Isso faz o quê? Tem pessoas que querem que a gente passe medicação, né? Não tem como passar medicação. E nem tudo é medicação, né? Não. A gente sabe que cientificamente, já comprovado em várias pesquisas, que chega de 20% a 30% para reorganizar o indivíduo a medicação. Então, o resto sou eu. O resto é você fazer uma atividade física. O resto é você crer em algo. E eu não estou falando aqui de religião. Sim. Né? Eu estou falando você crer. Nem que seja no material. Não, se eu crer que esse copo aqui vai me salvar e vai tirar a minha doença, se eu quiser crer nele, tá tudo bem. Inclusive, a gente tem um exemplo desse em um filme, eu não lembro o nome do filme nem do ator, que ele não morreu em uma guerra que ele estava, porque ele se conectou com uma pedra. Veja, com uma pedra. É você crer, né? Foi o que salvou ele, foi a pedra. Então, aquela pedra foi algo que fez com que ele se reconectasse com o mundo material. Para você sair desse processo depressivo, ou pelo menos superar a fase, né? Porque a gente sabe que depressão oscila em altos e baixos, mas é uma tríade, né? A gente até comentou um dia desse. Corpo, alma e mente. Precisa estar conectado. A gente precisa fazer terapia, a gente precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, sempre que for preciso, né? A gente não precisa se esconder, porque você procurar um psiquiatra para tomar uma medicação, você não significa que você é louco. Muito pelo contrário, você é muito inteligente. Você quer se cuidar para não ficar louco. Né? Isso faz diferença na nossa vida. Às vezes a pessoa fica se preocupando de não ir para o que os outros vão pensar e acaba adoecendo. E a gente pode fazer uma questão, o que é loucura nesse sentido? Somos todos. Mas até assim, nesse sentido, nesse contexto que você traz, o que é loucura? Eu não querer me cuidar ou eu buscar ajuda? Buscar ajuda. Então, o que é loucura? O que é loucura para você, verdade. Algo que eu prefiro ser louca. Eu também, mas faz sentido, bem, né? Então, assim, vamos trazer um pouquinho para eles, o que, na visão de Vânia, pela sua experiência, o que é terapia, para que a gente possa trazer um pouquinho disso para essas pessoas e a gente entrar nessa sua experiência de depressão. Terapia, na minha visão, terapia é respeito. Tudo para mim é através do respeito. Você chegar em um lugar e você conseguir ser ouvida com respeito, com empatia. O que acontece? Muitas pessoas gostam de fazer terapia com a vizinha, né? Aí vai falar o que pensa, vai falar seus problemas e a vizinha vai, falar um monte. E na terapia isso não acontece, né? A gente não te ensina a como viver. A gente não vai te ensinar, eu tô tendo um problema com meu marido, ninguém vai mandar você separar, né? Isso é uma opção de vida sua, mas a gente vai te orientar a como viver melhor, é diferente. E terapia é isso, é você respeitar, é você ser ouvida com respeito, com dignidade, porque é o que precisa principalmente para as mães atípicas, né, que a gente está falando aqui no ITA, que está falando nesse mês, mas a gente também está falando diretamente com as mães atípicas. O que acontece? Elas não têm o direito de reclamar. Elas não têm o direito de sofrer. Eu estava conversando com você um pouco mais cedo e dizendo, eu atendo algumas pessoas no consultório que não são mães atípicas e a mãe tem o direito de dizer assim, doutora, eu passei 5 dias sem tomar um banho, sem querer fazer uma comida, mal, deitada na cama. Aquele processo depressivo, né, que todo mundo já sabe. Uma crise muito forte. E a mãe atípica consegue fazer isso? Não. E a pessoa que fica com ela, que na maioria das vezes, das pessoas pelo menos que eu atendo, me falam essa realidade, que não tem rede de apoio, né? E as poucas que aparecem é para julgar.
é para reclamar, bater a porta e ir embora. Ninguém tem coragem de dizer assim, eu vou pegar teu filho, eu vou dar um passeio na praça, sabe, vou tomar um sorvete, eu vou assistir um filme para tu dormir um pouco, já que tu não dormiu bem à noite, né, para tu te alimentar bem. Sai, toma um sorvete, eu fico com ele aqui em casa assistindo um filme. Essa realidade não existe. Existe só quem aponta, né? Aí o que que acontece? Você tem depressão, você tem uma criança atípica do lado, você só piora. Mas Gerando é até frescura. outras coisas, né? Muitos mais transtornos, né? Entre uma muito típica que a gente pode citar, a própria ansiedade. Sim, O TAG, já. sim. Uma depressão crônica, né? Uma esquizofrenia, pode ocasionar coisas seríssimas, né? Que a pessoa conseguia sair com muito mais facilidade. Eu tenho uma paciente minha que fala assim, que ela vê a depressão como um buraco negro, fundo e muito liso. E que ela precisa ter garras para sair desse buraco, só que sangra ela quando ela tenta sair. Agora imagina você dentro desse buraco negro, escuro, com garras e uma criança nas suas costas, né? O peso de uma criança nas suas costas também, né? Além do peso da vida. Não estou dizendo que criança é peso, pelo amor de Deus, não é isso. Sim. Não é, nossos filhos não são peso, muito contrário, É são uma bênçãos, né? Mas assim, é pesado, nós somos mães, nós somos humanas, ninguém aqui é robô, né? Muitas vezes a gente tá cansada e tá tudo bem. Mãe cansa, mãe chora. O ser humano, né? Tem suas Ela precisa, limitações. todo ser humano isso. Eu falo diretamente com as mães Sim. porque também tem outra coisa, né, que ajuda muito no quadro depressivo, é que quando a mãe descobre que tem um filho e é atípico, o que acontece com a maioria dos pais? Abandona. E Vão até embora. para elas mesmas a aceitação inicial, né? Nem todas aceitam Sim, de é cara, muito desafiador. né? Sim, Tem sim. também aquela... Já vai mexer com ela e ainda vai vir outra consequência também posterior, que é esse abandono. Mexe No muito caso, com o vai mexer emocional. isso, vai mexer com duas emoções logo de cara. Por isso a importância do ITEAC, né, também. Porque dá o suporte à criança e dá o suporte à mãe, né? A criança precisa de um suporte, precisa de terapia, mas a mãe também, né? Então, assim, é muito importante, porque é muito doloroso você ver alguns processos de algumas mães que estão sozinhas, estão doentes e não conseguem se cuidar. Então, aqui ela consegue um apoio. Eu, inclusive, quando eu estou atendendo uma mãe, tem uma pessoa atendendo a criança, para a criança não ficar dentro da sala, isso é muito importante, isso ajuda muito. Então, a terapia é para todos? A terapia é para todos, mas nem todo mundo é para terapia. Porque só vai funcionar a terapia se você quiser, né? Se for importante para você. Você pode me falar assim, sei lá, acontece comigo, eu não gosto do meu trabalho. Eu me sinto mal no meu trabalho me adoece. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Todas as vezes que chega no domingo, que eu sei que vai ter a segunda, eu fico doente. Porque eu fico com dor no peito, eu fico com angústia, porque segunda-feira eu vou trabalhar. Mas eu não saio do trabalho. Né? Você está me falando isso, que isso te adoece. Mas o que é que está acontecendo para que você não consiga sair do trabalho? Posicionamento? Você sentar e reclamar não vai mudar. De maneira nenhuma, né? Então, vamos entrar aí nessa parte a qual você é estudante até hoje, né, que é da depressão. Então, assim, o que é depressão? Como é que a gente pode ver sintomas? Porque, assim, a depressão a gente sabe que é um estado emocional, Sim. Mas ela também nos traz sintomas físicos, né? Sim, a depressão dói seu corpo, sabe? Você tem muita alegria de viver e começa a não ter alegria mais. Tem uma coisa que você gosta muito de fazer, né? E você começa a não ter mais prazer, não vê mais cor. Eu tenho uma paciente que diz que o mundo dela é preto e branco, né? Você, dentro de casa, tem alguém da família que adorava jogar bola, né? O prazer daquela pessoa é jogar bola e ele começa a não querer mais jogar bola. Ele começa a não querer se alimentar junto da família, ele começa a querer ficar recluso no cantinho, falar um pouco menos. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir entendendo e vendo. Não dá para mim dizer que o tipo da depressão que minha irmã tem é igual a de uma pessoa que eu atendo. São coisas diferentes. É porque o indivíduo é único. Né? Pois é, mas assim, a gente precisa começar a perceber comportamentos diferentes, né? E de uma tristeza maior. Eu costumo falar que é a partir de 15 dias. Porque você fica triste. Tristeza é normal, é importante, né?
A É gente uma sabe disso, emoção que faz parte. da nossa vida. A gente Não precisa tem como descartar. a gente precisa sentir ela, né? Mas passou-se de 15 dias, você já começa a dizer, opa, peraí, vamos procurar ajuda, né? Eu não consigo ajudar, vamos procurar quem consegue. Porque isso pode passar, ser um período depressivo e a pessoa sair com mais facilidade, ou precisa de um tratamento que vai demorar e demandar um pouquinho mais de tempo. E tá tudo bem, a gente só não pode se acomodar. Ivânia, em relação, você já falou dessa sensibilidade da gente se observar, né? Sim. Tá, tive uma raiva, tive uma tristeza, por 15 dias não passou, então eu tenho que parar e me observar. Mas o que dentro desse contexto, o que o ser humano, nós como humanos, podemos, além dessa análise, né, interna sua, de estar sempre se vendo, porque acho que o que mais acontece é as pessoas não passarem a se ver mais, né? Então vai acontecendo algo, vai vindo a rotina, o dia a dia, mas assim, além desse sintoma, né, dessas emoções, qual algum mais sintomas que tu pode deixar que a gente pode passar para observar se está correto ou se tem algo já que eu possa estar me analisando para que eu possa pedir ajuda? Para não chegar num estado tão Mais agressivo. avançado, Isso. né? Realmente, os primeiros sintomas da depressão é a tristeza mesmo. Se você tiver outros sintomas, tá? É porque tá um pouquinho mais avançado. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi que minha irmã estava com depressão e o problema dela era mais sério, foi num surto, né? Ela... De ira, o surto dela foi de ira. Não, foi num surto. Ela foi para minha casa e eu tenho uma cachorrinha e ela saiu para a rua e disse que minha cachorrinha estava com fome e sede e foi querer andar para dar comida à minha cachorrinha. A gente viu que ela teve né, desconectou alguma coisa, achou alguma coisa de errado. Ela entrou, coloquei ela para dentro e pedi para ele tomar um banho. Ela foi, quando ela voltou, ela disse ao meu marido que eu estava querendo levar ela para a feira, a pulso, e que eu estava obrigando ela a ir para a feira. Aí meu marido fingiu brigar comigo na hora, dizer que eu não ia, disse a ela que eu não ia levar, que ela não se preocupasse, e colocou ela no quarto. Aí, a partir daquele momento foi que a gente começou a entender, sabe? Mas aí ela já estava no grau avançado, né? Ela já estava no grau que a gente chama de crônico, é mais sério. Mas para o início mesmo, realmente é a solidão, é a tristeza profunda, é o não prazer das coisas que você tinha de fazer. Nessa tristeza a gente tem que se preocupar um pouco mais. Eu gosto muito de dizer com os pacientes que eu atendo, quando começar a ver e se observar, independente de eu ver ou não ver, eu gosto de colocar dentro da rotina própria do ser humano, Sim. Algo que nos traz prazer todos Sim. os dias. Sim. Porque na correria a gente esquece, sim, né? A gente esquece de si. Então, o que é que eu estou fazendo de prazer diário todos os dias? Nem que seja 20 minutos. O que é que eu faço? Que eu posso colocar para fora aquilo que está preso dentro de mim. O que você faz por você, pra você, né? O que lhe traz prazer bem-estar, o que lhe pra traz você. prazer. Né? Isso de você fazer uma comida que você goste, Sim. a você passar hidratante no corpo, né? Você ter o direito de tomar um banho, colocar uma vela, sentir aquele cheirinho agradável. Correr. Né? Correr, dançar. fazer uma atividade física, dançar, assistir um filme. Então, né? o que é que você está... De Porque isso vai prazeroso pra você. acabando, né? Às vezes a gente vê, a gente sabe que cada família é uma realidade Tem uma realidade diferente, diferente. sim. Mas em toda essa realidade, em qualquer rotina, você tem que ter algo que você sinta prazer. Que te dá prazer, verdade. Então como é que tá? Nem que seja o próprio sexo. Sim, Porque também às faz vezes, parte. né? Então, assim, às vezes elas tendem, não, se você sente prazer no sexo, vai ter que namorar todo dia, filha. Né? Porque faz. Isso também é um dos sintomas da depressão, sabia? Quando você começa a não ter mais prazer. Algumas mulheres até se separam, assim, eu não tenho mais prazer nele, eu não gosto mais dele. Não gosto, eu não gosto mais dele, mas na verdade você está adoecida. E você não enxerga isso, você não vê. E o parceiro também não percebe. Porque acontece isso, né? A gente tá doente dentro de casa e quem tá do nosso lado não percebe. E isso também, o sexo também é um dos sintomas, né? Que é uma coisa que a gente gosta e acaba não tendo mais prazer, não tem mais vontade. Ivânia, e terapias em grupos? Você faz parte? Faço. E faço com muito prazer. Eu participo de um grupo de 4 psicanalistas aqui em Caruaru, o Posso Te Ouvir. E
através dele, a gente está mostrando as terapias e apresentando o que é terapia, né? São várias mulheres que sentam numa roda de conversa, numa tarde, numa noite, para falar as suas frustrações, os seus medos, aquela escuta que eu tinha dito antes com respeito, né? A terapia de grupo é fundamental, porque às vezes você está extremamente triste com alguma coisa que está acontecendo com você e você não tem coragem de falar isso para ninguém, né? Mas aí a vizinha ali do grupo fala uma coisa muito parecida com o que você está Aí você se passando. identifica com aquilo. Demais. E a identificação é a forma mais fácil de te aproximar, né? Então, assim, se você puder, tiver a oportunidade de fazer parte de algum grupo de terapia, né? Que eu sei que aqui no ITEAC também você faz. Essa semana, inclusive, teve uma sessão, né? Interessante, esses dias. Se você tiver a oportunidade de participar, participe, que só vai te fazer bem, com certeza. Inclusive, também ela traz essa reconexão, não só consigo, mas com o que está ao nosso redor, que é tão importante esse autocuidado que a gente esquece no decorrer da vida, né? Na correria, no dia a dia, a gente acaba se desconectando de nós mesmos. Então, ela vai trazer isso, né? Você para a E eu realidade. acho também que é um facilitador de pessoas que não gostam tanto de terapia, né? Que vê a Ou que nem terapia com conhece, outro né? olhar, exatamente. Sim, sim. Acontece no grupo que a gente tem, né? No Podemos, que algumas pessoas nem conhecem a terapia, nem sabem o que é, né? E quando chegar lá fica encantada. Porque é isso. É como se você chegasse uma pessoa que, sei lá, gosta muito de artesanato. Eu também sou fã, apaixonada por artesanato. E você chega num grupo com 10 mulheres que amam artesanato e falam tua língua, né? Todo mundo gosta ali de artesanato. É muito bom, né? Você sai renovada. Meu Deus, a troca é muito grande, é muito rico aquela troca, aquele momento. Não tem preço, não tem preço. E como é que está a tua experiência voltada a essas mães atípicas? Minha experiência está muito agradável, muito, 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 muito rica, né? Não faz tanto tempo que eu estou aqui no ITEAC, mas já estou muito feliz, né? Muito gratificante você poder auxiliar no processo de crescimento. E é uma necessidade muito grande das mães atípicas terem o acolhimento, terem a escuta respeitosa. E está me fazendo muito bem. Ivane, quais as recomendações que você pode deixar para essas mães, né? Para que elas possam lidar melhor, tanto com a ansiedade quanto a depressão? Eu sei que a gente já falou algumas, mas aqueles que sejam mais específicos e até mais fácil delas se identificar na realidade. Sim, tem algumas coisas que as mães podem fazer antes mesmo de procurar terapia ou enquanto faz a terapia, enfim, no processo, né, depressivo. É uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um chazinho sempre faz bem, né, um chazinho sempre acalma, e estudar. Na minha visão, a educação transforma. E quando você conhece o que você tem, e eu não estou falando você ir para o YouTube e ficar vendo alguns vídeos e se diagnosticando, não, tá? Eu não estou falando isso. Eu estou falando de você entender, estudar o que você tem. Você foi diagnosticada com depressão. Seu médico, o psiquiatra, ele disse a você que você tem depressão. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho depressão, o que é que eu posso fazer para sair bem, para ficar bem, para não ser tão doloroso, que já é um processo tão doído. E eu sei que dói mesmo, dói fisicamente, né? E uma das coisas também é o estudo. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, de doutora Ana Beatriz Barbosa. Vou colocar aqui para vocês. Mente Depressiva. Esse livro, ele muda muito a realidade de muitas pessoas, porque começa a entender quais são os gatilhos que te faz ficar tão mal, né? E através deles é que você vai tentando moldar a sua vida para não ter tantos gatilhos. E uma coisa que a gente pode falar também, que é muito importante, é nos resultados, né? Às vezes nós queremos resultados diferentes com as mesmas vivências. Sim. E a gente já sabe que transtornos são curados com vivências novas. Então, como é que eu quero um resultado diferente se eu vivo a mesma coisa todos os dias? Então, é algo que a gente pode levar também para reflexão. É só você imaginar um alcoólatra que vai para o bar todos os dias, né? E ele quer deixar de ser alcoólatra. Como? Aí a gente faz uma interrogação e traz uma reflexão sobre isso. Você precisa mudar, né? Seu mundo muda a partir do momento que você muda, né? Você precisa mudar, você precisa ter novos pensamentos, você precisa ler coisas diferentes, você precisa sair por exemplo, o tempo todo de ficar no Instagram vendo coisas que não são tão interessantes, para começar a estudar, tirar aquele tempinho para ler, tirar aquele tempinho para ver um filme bom, né, um filme que te traga clareza das coisas. Diários. Isso, tem inclusive um filme que passou esses dias que foi muito repercutido, que é Divertidamente, né, que ele ensina a você a lidar com muitas emoções.
Então, isso é importante. E também saber que elas fazem parte, que Totalmente da sua todo vida. mundo tem, né? É. Que é É natural. uma característica que todos nós temos, um pouquinho, né? Um pouquinho de ansiedade, de tristeza, enfim. E a gente só precisa saber lidar com elas, né? Não é porque eu tô triste, aconteceu um problema, eu queria uma blusa nova, não consegui comprar porque eu tô apertada, né? E eu vou ficar deprimida em cima de uma cama chorando. Não, eu vou ficar um pouquinho triste e vou, porque aquela blusa era linda, eu queria vir para aqui pro podcast com aquela blusa nova. Tô triste, mas passou, né? Amanhã eu posso Vou comprar fazer essa algo blusa. diferente para comprar ela, né? Vou Vou levantar, trabalhar, fazer algo diferente para que eu possa atingir aquilo ali. Verdade, verdade. Independente do tempo, seja um mês, uma semana, um ano. É. Mas eu fiz alguma ação para que eu possa ter o Isso, resultado naquele diferente. momento você ficou triste, mas você agiu para que aquela realidade mudasse e você conseguiu comprar a blusa. É isso aí. E Vânia, e puxando um pouco dessa ansiedade e depressão, a gente está no mês, né, falando sobre o suicídio, que são os tentantes, e a própria suicidologia, que é a ciência do suicídio. Então, assim, são fatores importantes observar essa ansiedade e depressão para esse caminho dos tentantes. Sim, sim, muito, né? Quando você tem em casa uma pessoa, né, que você sabe que tem chances de cometer suicídio, é importante que você fique alerta 24 horas. Eu sei que não é fácil para a família, tá? Eu sei, essa realidade não é tão fácil assim. Mas assim, se você puder, eu não consigo ficar com minha irmã o dia inteiro porque eu preciso trabalhar, né? Então, eu preciso colocar ela na casa da minha prima, na casa da minha avó, eu preciso ver outra irmã para ficar com ela, mas a gente precisa tomar um cuidado maior, porque as pessoas dizem assim, como é que diz? Quem faz não fala. Isso não é Isso. verdade. Isso não é verdade. Muitas vezes as pessoas que fazem falaram, gritaram, pediram por socorro, pediram por ajuda. Você que não escutou, né? Muitas vezes as pessoas estão ali gritando, pedindo socorro. E você precisa, sim, dar uma olhada diferente, sabe? Um olhar com mais carinho. E a gente vê também isso muito natural, que não deveria ser, Sim, sim. mas a gente consegue observar isso naturalmente dentro dessas famílias atípicas. É, né? verdade. Então, eu acho que deveria ser melhor visto, né? Então, assim, essas dicas que você nos traz é importante. Né? Isso que eu vou falar agora é para a família, né? Não é nem para a mãe atípica, é para quem está ao entorno. É aquela mesma história que eu falei da depressão, é você ficar um pouquinho com a criança para a mãe ter o direito de ser ela em alguns momentos, né? De tomar um banho decente, porque é muito sério. E quando você chega num pensamento suicida, né? Você chega com esse pensamento, não é de um dia para a noite. São muitos momentos tristes que você passa por E um bom dores, né? período. Muitas dores, né? Muitas dores. E a gente que atende mães atípicas, a gente sabe disso diretamente. Então, a família precisa ter um olhar diferente, né? Como para todas as outras pessoas. Tem crianças, né? Tem jovens que estão com pensamentos e a gente precisa ter um olhar carinhoso, um olhar gentil com essas pessoas. Sim, verdade. E sem contar também, né, Ivânia, que quando a gente passa para essa fala de tentar, a gente sabe que dentro de estudos falam que da terceira nunca volta. Né? Infelizmente, eu tento uma vez, tento duas, mas na terceira é certeiro. Então, se eu tenho alguém em casa que tentou já uma vez, observa. Sim. Se tentou duas vezes, observa mais ainda. Tenta ajudar mais ainda. Porque é fácil, gente, a gente falar de empatia. Né? É fácil a gente falar de compaixão, mas a gente não exerce aquilo que a gente fala. E é uma frase muito importante que eu acho linda também. Trago aqui mais uma vez com a ONG. É o que ele diz: nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Então, ter compaixão é ter aquela empatia em ação. Então, se eu não posso mudar a vida do outro, mas eu conheço alguém que pode ajudar naquele momento, eu tive compaixão, eu ajudei. E se eu puder, melhor ainda. Né? A gente tem um ato também de falar muito de gratidão. Mas o que é gratidão? Não é verdade? Gratidão é o ato de agradecer. Não, gente, não é só isso. Eu costumo dizer, quem faz terapia comigo, principalmente na coletiva, é deixar a graça descer. É se permitir em ser agraciado e agraciar.
Então, veja, são palavras que andam juntas, né? Compaixão, gratidão, felicidade, cuidado. Cuidado, cuidado com essas mães, né, que normalmente, me perdoe a expressão, mas estão abandonadas, muitas delas, né? Pelo menos uma boa parte das que eu atendo, elas se sentem assim, né? Às vezes as pessoas que chegam perto é para criticar, então são abandonadas no meio de uma sociedade aí. E é muito triste ver essa realidade. Mas eu queria deixar algo para elas também, deixar força para elas. Sim, toda a nossa força. Né? Para Para que carinho e elas respeito. entendam que elas não são abandonadas e que elas não são inúteis. Elas são úteis e muito útil, Sim. né? E elas têm que se ver também, se enxergar. Muitas delas compram um espelho, eu quero aquele espelho grande lá na tua sala, no teu quarto. Te enxerga o valor que tu tem. Não é fácil, mas você tem, todos nós temos. Sim, né? sim. Isso faz parte de qualquer indivíduo ter defeitos e qualidades. Claro. Mas o que é que eu quero que emane dentro de mim? É aquela minha falha ou é aquela minha virtude? Né? É colocar uma música boa, é fazer uma comidinha gostosa, né? Você se se agradar. sentir... Você pode fazer até um autoexame, uma autoavaliação em casa. 5 coisas que você mais gosta de fazer. Né? E começa a fazer a partir de hoje, a partir desse momento que você está ouvindo. Não sei se é de manhã, à tarde, à noite, mas começa a fazer 5 e listra. Coloca no papel 5 coisas que você gosta de fazer. Para você não Começa a esquecer. fazer. E começa a fazer por você. Você o tempo todo não está fazendo pelos outros. O tempo todo você não faz pelo seu filho. O tempo todo você não faz pelo seu marido. Faça por você. Quero lhe agradecer. Ai, foi um prazer enorme. E sou grata demais a você por fazer parte aí dessa equipe aqui do ITEAC. Voluntário, eu gosto de falar família ITEAC, porque nós acolhemos, mas também somos acolhidas. Não é verdade? É isso mesmo, é uma família. E eu queria que você deixasse a sua mensagem aí para essa família, essas mães, essas pessoas que estão aí lá do outro lado da tela. Primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer muito estar aqui. Tenho certeza que faz muito melhor para mim estar aqui do que para vocês. Para concluir, eu queria dizer a vocês que ouvir sem julgamentos é muito mais importante do que dar conselhos. Tenha certeza disso. É isso aí, pessoal. Eu disse a vocês que não saísse daí, que ia ser incrível hoje o nosso podcast. E estou aqui para te agradecer por essa audiência, por estar aí do outro lado, né, aprendendo mais, porque conhecimento, como bem a Ivânia falou, é libertador. Inclusive o nosso versículo aqui do nosso espaço é isso: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então é esse versículo que eu deixo hoje para vocês. E também vocês que querem conhecer o nosso espaço, querem conhecer o nosso instituto, aqui embaixo na descrição, né, desse vídeo vai estar todas as informações. E seja você também um doador. Faça a compaixão para com o outro. Até o nosso próximo podcast. Até lá!